Ora boas, malta. Bem-vindos aqui a mais um episódio aqui do canal Pausa Técnica. E estou cá eu, o regressado, agora com um novo papel nesta vida. Um papá, exato. Minha filha já nasceu e por isso estou ativo, mas atenção, vamos ver se vou ser regular na época passada. Se calhar vou ser como o Nuno, não, como o Marcos, não digo, o Marcos só apareceu para aí umas 2 vezes ou 3, mas vou ver se vou ser algo regular, embora já sabem como é que é, esta nova fase é mais complicada, mas vou vir cá porque é uma ocasião especial e consegui também, graças, obviamente, à ajuda da minha mulher, não é? Obviamente que está a tomar conta da minha filha, que até por acaso agora está a berrar. Está a berrar, não sei se vocês estão a ouvir ou não, peço desculpa se estiverem a ouvir, mas é o que é. Agora vai ser um bocado, vocês agora, quando eu estiver a participar neste tipo de coisas, vão apanhar um pequeno choro, se calhar logo de fundo, mas pronto, agora é esta nova fase da vida. E a minha casa não é assim tão chique para ter aquelas super paredes isoladas que não deixa passar o som e essas coisas todas. Mas pronto, deixando isso fora, essas questões de paternidade, vamos então para este episódio. Estou eu aqui, eu e o Gonçalo, só porque nós tentámos, até dentro do nosso grupo, ver se vinha alguém, o Pinto, o Marcos, ninguém podia, mesmo malta de fora, estava a ser complicado. Nem para hoje que estamos a gravar, que é quinta-feira à noite, aliás, estamos a gravar mesmo na altura que está a acabar os últimos jogos da fase de grupos, até para termos já o emparelhamento já dos jogos dos oitavos, mas pronto, decidimos na mesma gravar, eu e aqui o Gonçalo, vai ser mais a tocar da nossa seleção nacional, porque foi quando o Gonçalo esteve a acompanhar, e eu, pronto, ainda pior, porque na altura que está a dar, por exemplo, os jogos desta fase de grupos, eu estava no hospital, pronto, e à espera que a minha bebê se cá para fora, por isso já estão a imaginar o que é que eu acompanhei, basicamente uns highlights que eu vi no telemóvel, quando podia, e pronto, é isso. Já agora, Gonçalo, lá está, eu falei de ti sem apresentar, como é que estás? Estamos bem, estamos bem. Olha, muito contentes com a, perdão, com a satisfação, com a prestação de Portugal neste, neste Eurobasket. Ficámos ali, obviamente, na última vaga de qualificação do grupo. Tivemos ali, pronto, iniciou-se bem a prestação, mas temos ali um jogo ou outro não tão bem conseguido. Faltava um bocadinho aquela dureza, digamos assim, de estar no Eurobasket. Mas lá está, cá está, mas pronto, mas passámos e estamos bem, estamos bem por aqui. Já aqui a fazer a contagem crescente para vencermos a Alemanha, porque é certo que no futebol há aquele velho ditado de 11 contra 11 e no fim ganha a Alemanha, mas que eu saiba no basquete isto é assim que no final quem ganha é Portugal. Portanto, estamos bem, estamos muito bem. E tem sido um espírito muito coletivo nesta seleção, particularmente neste último jogo, porque tivemos a questão da exclusão do Nemias ali um bocadinho vá no início, digamos assim, do quarto período, mas pá, a equipa uniu-se e conseguiu ultrapassar aquela a grande dificuldade que foi aqui esta semana, que era claramente uma equipa um bocadinho ao nosso nível e com muita experiência nestas andanças. Mas estamos bem, prontinhos para falar aqui um bocadinho, não só da nossa prestação, mas também dos restantes grupos, assim, um bocadinho por alto daquilo que já temos, porque se a memória não me falha, amanhã não há jogos, como é óbvio, Não, 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 porque exato. hoje foi a última jornada da fase de grupos. Amanhã é dia de folga e depois no sábado já teremos então os primeiros jogos da fase eliminar, obviamente, do nosso Eurobasket. Mas cá estamos, fazer a contagem crescente para começarmos a ir à final e estamos lá. Eu já estou a sentir, estamos lá. Estamos lá. Exatamente. E os jogos que vão ser no sábado, como falaste bem, são quatro, há 4 jogos no sábado. Nos oitavos são jogos das equipas, obviamente que lá está, acabaram ou finalizaram a fase de grupos na quarta-feira, foi na quinta, porque aliás, Exatamente. agora os jogos eram em 4, ou seja, havia 4 grupos e cada grupo tinha o host, ou seja, um país que estava a acolher os jogos, a organizar os jogos da fase de grupos. Agora não, vai tudo para Riga. Por um lado, até para a nossa seleção, isto é uma vantagem, porque assim não tem que viajar nem para o Chipre, nem para não sei o que mais, não é? Ou para a Polónia, ou isso, já fica. Que, aliás,
da Letónia até o Chipre, meus amigos, é uma viagem ainda bem comprida, bem comprida. Aliás, eu nem sei quem era o grupo quer dizer, o grupo do Chipre era o da Itália, não é? Itália, Espanha, Grécia e por aí fora. Pronto, esse é que vão ter que fazer uma bela viagem amanhã. Vão fazer uma bela viagem. Bem, Gonçalo, já falaste aí um bocado da questão da nossa seleção, mas vamos fazer uma espécie de resumo, digamos assim, desta caminhada da nossa seleção, desta fase de grupos, e depois a seguir também podemos fazer também a ponte para o confronto dos oitavos contra a Alemanha, a campeã do mundo, exato. The World Champions, não é aquela campeões olímpicos. Não, os campeões são campeões olímpicos, não são campeões do mundo. Por isso a Alemanha é detentora de título, né? É campeã do mundo. Mas antes de lá estar a falar disso tudo e até dos outros grupos, como disseste bem, vamos falar do percurso da nossa seleção. O primeiro jogo contra a Chequia que ganhámos, não é? 72-50, que foi um jogo que se viu um bocado de superioridade portuguesa e viu-se a Chequia assim, do que eu acompanhei, atenção, volto a repetir, não tive a acompanhar os jogos em direto ou completos, a seguir pela RTP Play, e pronto, que era até uma boa plataforma para ver, já agora, os jogos, quem não conseguia ver direto pode ver por aí também. Mas que a nossa seleção esteve muito bem e foi um jogaço de Nemias. É por isso que também queria falar deste jogo contra a Chequia, porque também foi um jogaço de Nemias, também porque do lado checo, coitados, não tinha ninguém também para fazer frente ao Nemias, não é? Mas só estou aqui a assinalar o jogo da Chequia, porque foi o nosso jogo de estreia, ganhámos, não é? Esse jogo, algo que já não acontecia no Eurobasket, não foi na última edição, na última edição nós perdemos os 5 jogos, foi no outro anterior, em 2007, salvo erro, por isso já vão uns bons largos anos, já vão 18 anos que já não ganhámos edição. Quase 20 Exato, anos, quase 20 anos, exatamente. E depois, outro registro histórico mesmo do Eurobasket foi o Nemias, que fez nenhum estreante, teve uma statline de mais 20 pontos e 15 ressaltos. Por isso ficou também para a história do nosso Nemias nesse registro. Mas Gonçalo, passando para ti, que tu tiveste, lá está, a acompanhar melhor o jogo que eu, foi ali é tipo tens o teu amigo de Andre Ayton que é o Dominator, mas neste caso Nemias é que dominou basicamente, não é? Aqui o jogo contra a Chequia, e também aproveitar, por exemplo, que eu do resumo que acompanhei foi ali com aquela combinação muito boa que nós já víamos lá, das camadas jovens e não sei o que, com o Rafael Lisboa, não é? Sim, é tal coisa, foi o primeiro jogo que peço desculpa. Na questão do Nemias, obviamente foi uma exibição muito boa, mas também achei que não tinha muita gente que pudesse parar o Nemias, e de certa forma viu-se isso um pouco ao longo destes 5 jogos. Obviamente uns de forma mais frequente do que outros, como é óbvio, como é certo. Desculpa, já voltei. Como estava a dizer, claro, havia exibições, houve jogos em que viu-se mais o Nemias naquele papel mais dominador, digamos assim, quando também tivemos jogos em que não se viu o Nemias tão dominador, mas também muito fruto daquilo que era a qualidade do adversário que Portugal tinha à sua frente. Neste jogo com a Chequia, é um bocadinho também ao longo desta fase regular. Oh, meu Deus. Meu Deus, peço Não, desculpa. Estás fixe, podes continuar, estás um fixe. pouco, um pouco ao longo desta fase regular, tem sido mais a questão defensiva de Portugal, tem sido um maior fator de sucesso do que propriamente a questão do ataque. Porque Portugal, em termos de pontos marcados por jogo, é das piores seleções, mas também em termos de pontos concedidos por jogo, é das melhores seleções. Claramente a defesa é a nossa principal arma para atacar, entre aspas, qualquer jogo que tenhamos pela frente. Neste jogo com a Chequia foi um bocadinho isso, foi esta intensidade defensiva. O Travant fez um jogo brutal do ponto de vista defensivo e tem feito também um europeu interessante do ponto de vista defensivo, não tanto no ataque, parece estar a faltar um bocadinho aquele Travant que nós conhecíamos, obviamente também quando já vai aqui em Portugal, mas é claramente um jogador que, do ponto de vista defensivo, está a ser dos melhores treinos, se calhar, deste Eurobasket, do ponto de vista defensivo, falando apenas na questão da defesa. E o Nemias, como tu disseste muito bem, para primeiro jogo, numa estreia do Eurobasket, não haver ninguém
nenhum estreante fizesse pelo menos 20 pontos e pelo menos 15 ressaltos na sua estreia. É muito bom, mas novamente, e também a questão defensiva também ajudou muito, porque ele lá esteve ali 4 ou 5 abafos nesta Exato, ali uma autêntica, que nós porque dizemos assim, epá, um block party. Era uma fase que era quase uma block completamente. party, não era? Ainda por mais, quando tens aqueles braços que parecem vassouras, estão prontos para varrer tudo o que aparece ali perto do cesto, epá, é complicado, é muito complicado. Também tocaste aí num ponto que eu também ia falar, foi um bocadinho, não diria imagem de marca de Portugal, para o bom e para o mau, atenção, que foi a parceria do Rafael Lisboa com o Nemias, porque já são jogadores, já se conhecem, já desde o sub-20, quando fomos campeões europeus da Divisão B, no escalão de sub-20, quando se casou em Portugal, porque muito desta geração que está aqui neste momento eram jogadores que estavam nesse plantel, nessa seleção de sub-20, quando se tornaram campeões europeus da Divisão B. Muito o Rafael Lisboa, o Travante não, perdão, o Rafael Lisboa, o Nemias, o Amarante, o Vlad Voitsu também, se não estou a erro, também estava nessa equipa, nessa seleção. Portanto, novamente, já é uma equipa que se conhece muito, muito bem, e viu-se muito nesse jogo, neste jogo, e não um bocadinho ao longo deste Eurobasket, muito esta boa parceria entre os dois. E foi um bocadinho estes três fatores, digamos assim, que foi a questão do Travante defensivamente, o Rafael Lisboa também aqui com uns bons passos, também com umas boas rotações, também a jogar muito bem. Acho que tem feito um Eurobasket, tem passado um bocadinho por debaixo do radar, digamos assim, mas tenho gostado bastante do que tenho visto do Rafael, e obviamente o Nemias, que é o Nemias, não há muito mais a comentar, porque toda a gente sabe a valia e a qualidade que ele tem, mas foi novamente foi uma vitória incontestável da seleção. Isso é uma checa que também tem bons jogadores, com muita experiência também, com muita tarimba, não só na Europa, mas particularmente na NBA, porque tinha o Vit Krejci, que é o extremo dos Atlanta Hawks, que deixou teve um bocadinho mais apagado, mas também muito devido à boa defesa por parte da equipa da seleção portuguesa, que dificultou muito a tarefa do Vit Krejci de poder fazer estragos, digamos assim. E é a tal coisa. Nós, na semana passada, tínhamos comentado que os jogos mais importantes seriam obrigatoriamente o primeiro e o último, e Portugal soube aguentar muito bem, digamos assim, a pressão, entre aspas, da estreia, e vencer Exato. de forma justíssima esta seleção da Chequia, que era claramente uma equipa que, olhando para o ranking e olhando para o ranking neste caso, ranking mundial de basquetebol, Portugal era das piores das equipas pior cotadas, digamos assim, Se tu, ti- no ranking da. se tu tirasses os organizadores, que era o Chip, um deles, Portugal Exatamente. acho que era o pior mesmo. Acho que era o pior. Exatamente. Acho que depois, lá está, depois houve uma atualização, acho que houve uma atualização qualquer nos amigáveis, mas isso já não sei. Mas Sim. antes de tudo, isso tudo, da preparação, isso tudo, Portugal, quando até naquelas primeiras previews que a malta fazia, não é? Era tipo, Portugal era mesmo ali, estava em 23º, ou seja, era tipo a das piores, tirando o chip, Exatamente. pronto, já toda a gente, aliás, nós já sabíamos que nós enfrentámos Lemas de Gonçalo na fase de qualificação Chipre, embora estava qualificado, ele andava por lá, não é? Que era só para, pronto, era uma espécie Exatamente. de jogos amigáveis a contar, entre aspas, não é? Isto estou a dizer, claro, para o contexto CP alta, mas lá está, nós era uma equipa claramente não era a favorita a passar. E vocês, eu ouvi o vosso episódio e também concordo que era claramente estes dois jogos contra a Chequia e contra a Estónia eram aqueles que nós tínhamos que, pá, se quiséssemos passar, Sim. tínhamos que ganhar estes dois jogos. Não havia outra hipótese, porque a Era um seguir daqueles jogos no calendário que nós. e depois os Sim, outros, sim. é porque depois os outros, Sérvia, isso é que já vamos falar também daqui um bocado, viu-se logo que é outro nível, tipo, não dava hipótese, não é? Yeah. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E tocaste nisso, tocaste no jogo com a Sérvia, podemos já avançar para. Sim, 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 se Foi um quiseres jogo, foi podes um jogo, passar. foi um jogo bastante curioso, porque. E
quem está no grupo do Pausa, que somos obviamente nós e mais o Nuno, o Marcos, o Pinto e o Martim, eu tinha cometido a loucura de dizer que Portugal ia perder por uma diferença de 10 a 15 pontos, ao qual o Nuno meteu um emoji a rir do género: estás maluco? Isso não vai acontecer. E eu só respondi: opa, tudo bem, não há problema nenhum, eu aceito. E no final do jogo bem me disseram: epá, realmente acertaste. E eu, pois. Não era por necessariamente eu estar confiante que Portugal iria conseguir perder apenas por 11 pontos, mas era porque eu tinha e tenho muita confiança nesta defesa. Na defesa que Portugal pratica ao longo de todos os jogos. Só de recordar, só aqui vendo rapidamente a Sérvia marcou 98 pontos na estreia. No segundo jogo contra Portugal marcou 80, depois marcou 84, depois 82 e acabou a marcar 90 já no último jogo, já a fechar o calendário. Só marcaram 80 pontos contra nós. E fomos a equipa contra quem a Sérvia menos marcou pontos. E isto quer dizer alguma coisa, não é apenas por uma questão do acerto ou não acerto, mas acho que Portugal neste jogo, defensivamente falando, esteve muito, muito bem. Mas Portugal voltou a pecar muito obviamente, no lançamento, quer seja ele de meia distância, quer seja ele de lançamento exterior dos 3 pontos. Neste jogo, o segundo jogo já foi um jogo um bocadinho mais não tão bem conseguido por parte do Muniz, porque ele teve muita dificuldade, não só com o Jokic, mas também com o Vukcevic, com o Petsev teve pouquíssimo tempo lá, mas com o Milutinov. É uma outra tarimba e obviamente que é uma seleção, olhando para a seleção da Sérvia, sejamos honestos, é a grande favorita a vencer esta competição e não há problema nenhum em admiti-lo, nem pouco mais ou menos. Não só por terem o Jokic, mas tem Jovic, o Bogdanovic infelizmente teve agora a questão da lesão, mas são uma equipa claramente muito bem oleada, muito bem montada, muito bem treinada, que isso também é importante referir. Tem um dos melhores treinadores europeus na Europa e no mundo e tudo e mais alguma coisa. Mas foi claramente um teste diferente aqui para o Onemias. Nesta partida terminou apenas com 6 pontos, 2 ressaltos e duas assistências. Ele jogou também apenas 22 minutos, porque também teve ali a dada altura, estava com 3 faltas, ele levou a terceira falta, ainda estávamos, creio que no terceiro período, se eu não estou em erro, e portanto também foi um bocadinho complicado para a seleção conseguir gerir um bocadinho os minutos dele no último período. O último período que foi quando Portugal começou a conseguir aproximar-se cada vez mais do resultado, neste caso do resultado perante a Sérvia, mas também muito porque é tal coisa, a Sérvia também tinha um back-to-back, nós, tal como Portugal também, Sim, a sim, sim. Sérvia tinha um back-to-back a seguir, e que era um jogo que, do ponto de vista teórico, era um jogo muito mais importante do que o jogo contra Portugal. E está tudo certo com isso, porque nós não éramos necessariamente das equipas mais fortes, digamos assim, para qualquer seleção. Mas Portugal, de facto, esteve bem nesta partida, conseguiu reduzir muito e bem ao longo do quarto período a desvantagem, que na altura ainda era uma desvantagem ainda bastante acentuada. Portugal venceu pouco, venceu também este último período. Mas pá, eu fiquei muito contente com a prestação, mesmo contra a Sérvia. Acho que Portugal teve muito bem. O Diogo Brito, que tem andado um bocadinho desaparecido, particularmente no seu lançamento, fez aqui um bom jogo. Foi assim, se calhar, o melhor jogador da nossa Sim, seleção. sim. Ele marcou 22 ou 23. Ele marcou quase tantos pontos 22, como o Jokic. Sim, sim. Ou sim. seja, O Jokic ele teve marcou uma noite 23, no, ele marcou no 22. primeiro jogo da Checa, acho que ele não marcou nenhum, salvo erro. A nível de lançamento de campo, não marcou nenhum. Embora esteve bem no registro defensivo, tal como falaste, não é? Especialmente ali na defesa contra a estrela, digamos, da seleção que está a jogar no Atlanta Hawks. Mas agora neste jogo lá da Sérvia, e atenção, este aqui vi um bocado até vou-te ser sincero, foi pela do play-by-play, basicamente, não estive a ver Uhum.
foi só dar assim uma olhada, que não podia estar a ver e ouvir e com barulho e essas coisas todas. Mas o Diogo Brito já teve basicamente num jogo no seu registro. Embora, ainda por cima, ele a mostrar que é raça poveira, ou seja, teve um mau jogo, primeiro e aqui vamos dar aqui a volta fácil. Foi pena que não se tenha visto um bocadinho mais por parte dele, mas também, novamente, ele acho que vai ter pelo menos mais um euro, vai poder mostrar a sua qualidade, porque ele, neste jogo, marcou os 22 pontos, frente à Turquia, não marcou um único ponto. E depois também contra a Turquia e a Letónia também não. E terminou depois também aqui a prestação contra a Estónia com 3 pontos. Portanto, pronto, não foi um europeu. Não diria que havia grandes expectativas para o Diogo Brito partir a louça toda, não, porque todas as expectativas estavam sobre o Nemias, como é óbvio. Mas sim, e o Travante, olhando se para esta calhar, geração, é a segunda figura. sim, exatamente, sim. Mas na perspectiva desta geração, digamos assim, era se calhar o jogador que, pronto, que havia aqui mais expectativas, digamos assim, porque toda a gente vê a qualidade que ele tem, mas nesta partida esteve bem, a seleção também esteve no cômputo geral esteve muito bem. Mas pronto, não deixou de ser uma derrota, é um facto, mas Portugal esteve muito bem. Portugal Exato. esteve muito bem. Exato. Foi um jogo. É verdade que pronto, o pessoal pode dizer: o Petrusev foi expulso, é verdade. O Bogdanovic lesionou-se, não é? Nesse jogo, salvo erro. E o Jokic não jogou o quarto período, porque pronto, também a vantagem, mas vou ser sincero, se a coisa. E nós vimos, eu por acaso essa parte, depois eu vi na parte do resumo, que havia uma fase na parte final do quarto período que a Sérvia estava ali apertada, e se não fosse aquele triplozinho a faltar um minuto e qualquer coisa, se calhar aí íamos ter o Jokic em campo, porque aí as coisas podiam apertar, não Não, é? Muito para a Sérvia. Portugal, se não tinha, foi em duas posses de bola seguidas que tiveram essa situação do triplo aberto por parte da Sérvia. Uma rotação um bocadinho melhor feita por parte da nossa seleção e o jogo sido um bocadinho mais próximo. Até podiam ter marcado na mesma, atenção, mas ficou-se de forma o aviso, digamos assim, não sei assim se pode chamar, ficou ali o aviso de que podia ter alguma coisa acontecido. Mas, novamente, foi uma excelente prestação. Exatamente. O próximo jogo, não há assim muito a dizer, não é? Contra a Turquia, porque foi uma coisa. Foi um bocadinho. 95-54. A Turquia a dominar o jogo, embora não tive muito atento a este jogo, porque, pronto, nessa altura já estava para ser pai, nesse dia, é por isso que eu me recordo, mas pronto, do que eu sei, lá está, foi a seleção turca que tinha armas, lá está, Larkin, Kormaz, Eddie Osman, Sengun, Adem Bona, o Yurt Seven, que são nomes até muito conhecidos até para a malta da NBA, não é? Que são nomes que já passaram pela NBA, ou o caso do Larkin, que é uma estrela da Euroliga, não é? E o capitão também da seleção turca. Sim. E pronto, já, ou seja, uma equipa, tal como eu falei há pouco, não é, Gonçalo? Era outro nível e na por cima esta seleção turca estava no dia sim, basicamente. Nem só os titulares, Sim. como também, pelo que pareceu-me, também os suplentes estavam coisa, e o nosso lado da seleção, pronto, lá está, foi o oposto, foi um dia para esquecer, não é? Foi, eu acho que foi aquele, não diria aquele primeiro choque de realidade, nada disso, mas eu acho que o jogo não teria sido tão desnivelado, porque o resultado realmente espelha aquilo que foi um grande desnível neste encontro. Mas eu acho que Portugal podia ter tido aqui um bocadinho mais de, não diria sangue frio, mas ser uma sessão um bocadinho mais de bad guys, digamos assim. Acho que fomos demasiado simpáticos ao longo um bocadinho desta prestação na fase de grupos, e eu acho que este resultado espelha um bocadinho essa excessiva bondade, digamos assim, do género, respeitarem em demasia certas equipas. Pronto, não é que Portugal iria conseguir vencer aqui a seleção turca, porque tem uma equipa com uma seleção com muita qualidade, como tu disseste, não é só o Tchimbun que é a estrela da equipa, mas também a Shen Larkin, há aqui muitos outros jogadores que têm claramente
uma qualidade fora de série, são, por isso estão nas melhores equipas da Europa. E não só, também na NBA, porque também é o Sengun em Houston, o Adam Bonner no 76ers. Há aqui muitos jogadores com qualidade e compõem aqui um coletivo bastante interessante e quem sabe não pode ser aquelas situações que poderá ir um bocadinho longe neste Eurobasket. Mas acho que falta um bocadinho aquela faca nos dentes por parte da nossa seleção para tentar pelo menos ali manter as coisas um bocadinho mais próximas. É certo e é um facto que eles estavam a acertar tudo e mais alguma coisa. Estavam a acertar 45% do lançamento exterior. Só tentaram lançar 20 vezes, só tentaram lançar 29. Eles meteram lá a bola no saco 9 vezes e nós 7. Mas foi claramente, a Turquia tem uma equipa claramente superior. Não há muito a comentar deste jogo, foi claramente um jogo num sentido só. Mérito, obviamente, para a Turquia, mas acho que Portugal podia ter. Eu não sei se também não terá sido também a questão de ser assim um back-to-back ou o que seja, mas acho que Portugal podia ter aqui com um bocadinho de faca nos dentes, talvez não teriam perdido por 41 pontos, porque foi essa a diferença. Se tinham perdido aqui por um bocadinho menos, isso era um resultado final mais simpático, digamos assim, nesta partida. Mas pronto, é o que é. Não? Isto é claramente uma seleção da Turquia que está muitos patamares acima da nossa realidade, da nossa seleção. E pronto, obviamente, creio que eles também, se não estão e acabaram por passar em primeiro lugar no Sim, nosso grupo. Deixa-me saber aqui exato. apenas com Ganharam vitórias. o jogo que por acaso, como tu sabes, eu esse aí não vi, mas vi o resumo e até mais o resumo até destacava-se mais a parte final, que realmente foi quentinha, no sentido de ali bem disputado. Yeah. Foi um jogo para decidir, era a Sérvia e a Turquia que pronto, estavam para decidir quem é que ficava em primeiro lugar e a Turquia ganhou. E atenção, a Turquia a deixar uma mensagem de não estou a dizer que agora a Turquia é grande favorita a ganhar o Eurobasket e agora a Sérvia já não é favorita sequer, não, nada disso, não é? Embora pronto, tivemos a lesão do Bogdanovic, não é? O base estrela da NBA dos Clippers, pronto, que até, aliás, vou-te ser sincero, do jogo que eu notei contra a Turquia, notei realmente a falta dele, porque era basicamente ali na construção a nível na posição de base era só Misites que dava. Notava-se ali uma falta do Bogdanovic até não só para a posição de base, como também a dois, que pode ser ali um bom parceiro, como nós sabemos, não é? Ali um bom parceiro ali do base e até na Sérvia pronto, até pode ser bom para a Sérvia esta derrota, que é para demonstrar que realmente agora, atenção, a partir de agora, estas derrotas vais para casa. Não são coisas. Também olhando para a questão. E desculpa, isso também só para dizer, não querendo avançar muito, mas também só para dizer na questão do emparelhamento, porque a Turquia, ao terminar em primeiro, vai defrontar a Suécia e vencendo esse confronto, ou vai apanhar ou a Polónia ou a Bósnia. Portanto, há aqui uma grande possibilidade de vermos a Turquia a chegar às meias finais. Exato. Olhando Aliás, eu para até o digo que é segundo, o grande olhando para favorito. o segundo Até. classificado, sim, sem dúvida, sem dúvida. E olhando para o segundo classificado, que é a Sérvia, vai defrontar a Finlândia, que é das grandes surpresas Exato. deste Eurobasket. E logo um grande desafio. E logo, exatamente, e vencer esta partida vai apanhar ou a França ou a Geórgia. A partida deverá ser a França, que apesar da França não ter, se calhar com um Mbanyama ou com um Rudy Gobert, se calhar poderia ser uma seleção olhada com outros olhos, mas é sempre a França, Atenção, é sempre aqui uma tarefa. não é a Geórgia, Gonçalo, porque tanto, está, acabou como acabou o jogo da Espanha, a Espanha. Espanha e a França. Não? Então eu estou a ver mal, então. Não, Ah, foi mesmo a Geórgia que que passou? foi mesmo a Geórgia que se qualificou, sim. A Espanha Ok, ficou de fora. ok. Então está bem, está bem. Então estou a Foi ver, que desculpa lá. foi o gigante, digamos assim, exatamente. Não, porque nesta partida, basicamente, a Espanha tinha obrigatoriamente de vencer para colocar de fora a Ah, Geórgia do grupo, ok, ok. os qualificados, e entrar. Aqui no caso, como a Grécia venceu por 90-86, a Grécia, obviamente, já tinha carimbado a passagem Exato. para a fase eliminar e a Espanha acabou aqui por ficar no caminho.
Exato. A Grécia basicamente ganhou para, prontos, não é? Para ficar, para ficar ali mais lá no primeiro lugar, não é? Por isso, lá Sim. está, eles se perdessem o jogo, quem passava em primeiro era a Itália. Mas já vamos chegar para falar dessa questão. Passando para o próximo da Letónia, Gonçalo, do que eu acompanhei, foi tipo, a Letónia basicamente arrasou, foi mais até no segundo período, não é? Da nossa seleção, que aliás no intervalo estavam a ganhar por 20 e qualquer coisa pontos, 22 pontos. Uhum. É verdade que depois eu aí do que eu ouvi e até li, porque eu isso também não acompanhei quase nada, por isso também estás aqui para dar também a tua opinião. Do que eu li foi que a Letónia também começou a desligar um bocado, pronto, 22 pontos, não é? E a nossa seleção também foi recuperando, mesmo assim a Letónia teve sempre ali um bocado confortável, não é? Depois do intervalo, porque lá está, na primeira metade foi a Letónia que estava, lá está, o tal desnível, não é? Embora a nossa seleção teve ali, pelo que deu a entender ali, bons momentos, mas depois lá está, é tal cena. A Letónia depois ligou um bocado ali a máquina, entre aspas, não é? E a nossa seleção lá conseguiu recompor-se um bocado, mesmo assim, pronto, a Letónia ganhou e acho que foi uma vitória justa, não é? Sim, foi novamente a Letónia tem muitos atiradores e tem muitos jogadores que são capazes de criar o seu próprio lançamento sem necessitarem de driblar a bola na mão. Temos o caso não só do Porzingis, mas também os Bertans, os irmãos Bertans, o, o Davis Bertans e Tens de epá, falar e outra o vez, tens de falar outra vez, Tyrese. Gonçalo. Ah, desculpa, Acho já que estava deu ok? erro. Já estava ok? Fala, 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 Pronto, fala. como estava a dizer, Portugal é uma seleção, Portugal não, a Letónia é uma seleção que tinha muitos atiradores e tem muitos atiradores e são jogadores que são capazes de criar muito de criar o seu próprio lançamento sem necessitar de driblar, isto é fazer aquelas corridas, receber um bloqueio direto por parte do colega, libertarem-se do adversário para depois lançar de fora. Não só porque tem o Porzingis, mas também porque tem o Davis Bertans e o Darius Bertans, os manos Bertans, claramente dão aqui um outro nível a esta seleção e não só. um, mas era tal coisa, a Letónia era daquelas seleções também que não só tem uma boa equipa, tem um coletivo muito bem organizado, muito bem trabalhado, mas também, obviamente, também o apoio caseiro, obviamente, digamos assim, Sim, é. o apoio ali liga, obviamente também era ali um boostzinho estarem a jogar em casa, o que é perfeitamente natural, porque obviamente é uma das seleções anfitriãs, que obviamente era mais do que expectável que assim fosse. Portugal não entrou mal neste primeiro período, porque estávamos a perder apenas por 2 pontos, mas claramente o pior foi quando tivemos ali aquele segundo período em que a Letónia estava a marcar tudo e Portugal apenas marcou 7 pontos, apenas marcou 7 pontos naquele segundo período, enquanto que a Letónia estava a conseguir defender muito bem o ataque de Portugal, que isso também se torna um dos pontos que têm sido mais bem aproveitados pelos adversários, que é a questão, não diria uma dependência do Nemias, mas acaba-se por certa forma a ter muita jogada que o ponto fulcral, digamos assim, acaba sempre por passar pelas mãos dele. Não é que ele não saiba tomar boas decisões, mas as equipas estudando, e hoje em dia, obviamente, no basquetebol, havendo um nível de estudo do adversário muito maior do que havia antigamente, obviamente que arranja-se aqui mil e uma maneiras e mil e uma estratégias de conseguir ao máximo conseguir limitar aquilo que é a ação da seleção no seu ataque, particularmente com a questão do Nemias dentro de campo. Mas Portugal teve, apesar de Portugal ter sempre aqui boas rotações, Portugal sempre teve aqui alguma dificuldade em conseguir acompanhar este ritmo mais de corrida, digamos assim, da equipa da Letónia. Acabou por ser também aqui uma exibição boa. Temos aquele momento do Nemias em que ele, no post-up, parece ali uma espécie de Jalen Brown em que começa a fazer um fadeaway, depois engana, depois volta a enganar e depois volta a fazer aquele lançamento fácil para 2 pontos do Nemias. Portanto, foi claramente um dos bons momentos, digamos assim, desta partida. Mas a Letónia, novamente, não há aqui muito. A Letónia acho que
na questão do ataque foi claramente aquele segundo período em que eles estavam a marcar tudo, porque depois, fora isso, Portugal até, se nós retirarmos, entre aspas, este segundo período, se o retirarmos completamente desta equação, Portugal, pelas minhas contas, acaba aqui por vencer, acaba por vencer esta partida. Então, digamos assim que não só pela questão do desligar por parte da Letónia, mas também aquele segundo período foi um bocadinho fora do normal, mas pode acontecer a qualquer seleção, até podia ter acontecido à seleção Exato. portuguesa. Se nós retirarmos o segundo período, Portugal vencia esta partida. Portanto, isto não é. A culpa. Não era de, não, Não devia contar com o segundo período, não é? O segundo período não valeu, conta o resto. não vale. Fazem um requerimento a dizer, olha, não vale este segundo período e vencíamos. Mas Exato. pá, Portugal acho que. Mas Portugal mesmo assim teve bem. Um bom jogo do Rafael Lisboa, acho que não só neste jogo, mas também no outro que vamos falar a seguir. O Rafael Lisboa teve muito bem, teve num bom nível. Viu-se mais do Rafael Lisboa neste jogo e também no, outro, no último jogo frente à Estónia. O Travante não tão bem, porque também ficou com um problema de faltas e acabou por jogar apenas 21 minutos, porque dificulta também, que é um bocadinho complicado. Mas acho que do ponto de vista disciplinar, o Travante precisa ter ali um bocadinho mais de calma ali em certos momentos, mas obviamente é o primeiro Eurobasket, faz parte, é o que é. Mas acho que Portugal mesmo assim portou-se bem, uma seleção muito competente que é a Letónia. E novamente tem uma seleção com bons atiradores e isso demonstrou-se nesta partida e vitória justa da Letónia e Portugal a entrar para o jogo frente à Estónia era tal coisa, só a vitória é que importava É. porque só vendo que havia essa possibilidade de avançar para a próxima fase. Era o próximo jogo, já vamos a falar, era win ou go home, mas a Letónia, que também estou curioso para ver o resto do percurso deste Eurobasket. Não esquecer que a Letónia no Mundial, que não foi assim há muito tempo, há 2 anos, ficaram em quinto lugar. E até foi uma das boas surpresas do Mundial, que até eles foram eliminados, ok, nos oitavos final, oitavos não, desculpa, nos quartos final pela Alemanha, mas foi por 2 pontos. Eu esse jogo lembro perfeitamente que foi ali até à última, ali o Schroeder, Franz Wagner e companhia, não é? A ter que ali quase coisa. E a Letónia acabou por ser eliminado, mas depois fez aquela questão, estás a ver, aqueles para definir o sétimo, oitavo, sexto e quinto, e eles acabaram depois, lá está, nessa cena, ficarem em quinto lugar e fizeram uma bela participação. E depois, até, não sei se tu recordas, quando voltaram para a Letónia, eles foram recebidos por um mar de gente ao sair do aeroporto. Foi realmente bonito, que até eles foram lá à praça principal lá de Riga. Portugal, pronto, foi, como estávamos a dizer, perdeu este jogo, e claro, os jogos estavam todos voltados para o jogo da Estónia, onde, Gonçalo, a Estónia, que já nesta fase de grupos estava a mostrar que se calhar seria um desafio realmente difícil, e aliás viu-se no jogo, não é? Que já vais comentar, porque ganhou a Chequia, não é? Ganhou um jogo, e até uma diferença considerável, até superior à nossa, salvo erro. E depois, no jogo contra a Letónia, foi um jogo em que a Estónia ganhou, isso eu me lembro perfeitamente, que esteve a ganhar a maior parte do jogo. Só no final do terceiro período é que a Letónia passa à frente do marcador e acaba por ganhar. Mas o resto do jogo, a Estónia teve por cima, digamos assim, a nível do marcador. Por isso já estava sendo, não era uma equipa qualquer, não era uma equipa, lá está, tipo Chipre, com todo o respeito, mas não era um Chipre, digamos assim. E acabou-se por revelar isso, não é, Gonçalo? Que Portugal teve que, prontos, ali é uma vitória muito sofrida, ali também com aquele triplo que vai ficar na memória de todos, aquele triplo do Rafael Lisboa, mas chega ao fim, foi realmente uma vitória, pá, nós ficámos todos contentes, mas foi bem, bem sofrida, não é? Foi, e quando caiu aquele triplo do Rafael Lisboa, quando ele disse: pá, vou lançar daqui, que se lixe, logo sei o que é que Yeah, isto yeah. está. Long tree, Eu atenção, não. e até para a NBA, acho que aquilo era um long tree, não era um triplo ali, coisa, Sim. era longo. Mas, epá, eu vi o jogo em diferido porque na altura não consegui apanhar o jogo na totalidade, porque depois, obviamente, estava a trabalhar e não me era possível. Mas eu quando estava depois a ver o jogo em diferido, quando cheguei a casa ontem,
e estava a ver o jogo e eu quase dei um pulo do sofá quando vi aquele lançamento do género. Estás a fazer isso porquê? Estás a preparar para lançar porquê? A bola entrou. Ok, pô, tudo bem. Eu estás perdoado. Desta vez correu bem. Mas foi um jogo muito bom. Já se esperava esta Estónia, porque como tu disseste muito bem, a Estónia claramente, apesar de ter ficado fora, mas sempre se demonstrou como uma equipa muito aguerrida e muito agressiva na forma como joga e como jogava. E isso também viu-se muito nesta partida, porque havia sempre aquelas provocações ao Neemias, o Neemias também ia respondendo. Obviamente, mais tarde, por palavras, se não estou em erro, o Neemias acabou por ser excluído da partida. Ele e um outro jogador também da, da Estónia. E Portugal depois fez ali aqueles últimos 6, 7 minutos do último período sem o nosso Neemias, sem a nossa estrela, digamos assim. Mas Portugal esteve muito, muito bem. Foi aquela questão. Eu estava a falar há pouco, a questão de Portugal entrar um bocadinho no jogo com a faca nos dentes e não estar tanto assim em pezinhos de lã, em biquinhos de pés a querer aparecer. E Portugal, claramente, com a faca nos dentes, a mostrar aquilo que vem aqui para fazer. Não vieram aqui só para tirar férias, só para vir passar uns dias à Letónia e depois voltar a casa. Vieram aqui para fazer isso e para passar à próxima fase do Eurobasket. Mas esta partida, como tu disseste, isto também tem uma boa seleção, como eu disse há pouco. Não tem necessariamente uma grande estrela, mas tem aqui um coletivo muito bem trabalhado. Já jogadores com alguma tarimba nos principais campeonatos da Europa. E são jogadores claramente muito interessantes e muito bons. E acho que a Estónia também teve muito bem. Mas foi um bocadinho isso, quer dizer, sobre esta partida em si, obviamente a questão da Muniz dificultou um bocadinho a tarefa de Portugal, mas eu quero também destacar a questão de termos tido ao mesmo tempo, e também acho que foi nessa altura que Portugal ia conseguindo manter a superioridade na partida, foi quando tu em certos momentos tinhas o Miguel Queiroz e o Travante juntos a jogar ao mesmo tempo, porque o Travante estava com muitas dificuldades a conseguir ali a luta das tabelas, estava com muitas dificuldades, terminou apenas com três ressaltos, e o Miguel Queiroz, naquela garra, naquela gana, conseguiu 9 ressaltos, muitos deles ali muito importantes, porque claramente a Estónia trabalhava muito debaixo das tabelas, e isso foi também uma grande demonstração desse bom trabalho da Estónia, mas também daquela garra que o Miguel Queiroz sempre teve, e é um bocadinho uma das histórias bonitas da nossa seleção e do Eurobasket. Temos o jogador com o Miguel Queiroz que veio mesmo dos patamares mais baixos do nosso basquetebol português até chegar ao Eurobasket e estar ali a manter sempre o mesmo perfil de jogador, a mesma personalidade que era antes e que é agora. Ele claramente teve muito bem. Eu acho que foi um bocadinho daí que veio esta chave para esta vitória nesta partida. E depois também, como já falei, o Rafael Lisboa, que veio um bocadinho crescendo neste Eurobasket, não começou tão bem, mas veio claramente com uma toada cada vez maior, jogo após jogo, foi sempre melhorando a sua qualidade de jogo, e este último jogo esteve muitíssimo bem. Eu gostei muito de ver o Rafa a trabalhar nesta partida. E pronto, e não há muito mais a dizer. O Travante também teve bem, como já falei, do ponto de vista defensivo esteve muito, muito bem. O pior que deu o Beat também esteve aqui bem, também em muitos momentos com 3 roubos de bola também muito importantes. Mas, novamente, Portugal portou-se bem, esteve muito bem. Obviamente um adversário muito complicado, porque a Estónia não se deixava ir abaixo tão facilmente. E Portugal, assim, acaba depois por carimbar aqui esta passagem para os oitavos de final do Eurobasket. Exato. Falaste há pouco do Miguel Queiroz, que ele igualou lá está, uma das grandes lendas da nossa seleção, Miguel Miranda, que também participou também no Eurobasket, atingiu as 126, igualou, e no jogo contra a Alemanha no sábado vai superar, atingindo, lá está, o jogo 127 da nossa sessão. Exatamente, 127 jogos, já é muita fruta, digamos assim. Gonçalo, agora vamos passar para... Pronto, Portugal passou,
feito histórico, realmente. Oitavo final do Eurobasket, que nós, lá está, já lembras-te antes, nem éramos favoritos para estar cá. Lembras daquela primeira fase, sim, porque a FIBA mete a primeira e a segunda fase. Lembras da primeira fase de qualificação que era para ser a Bulgária, não é? Do Vesenkov, não é? Que era a grande, e era, vamos ser sinceros, era a grande favorita para passar a fase de grupos, mas nós conseguimos. E agora chegámos aqui, que também não éramos favoritos para passar para os oitavos, conseguimos, não é? E estamos a ter, lá está, pegando nisto até aquela cena que os americanos chamam a Cinderella Story, né? Estamos a ter aquela Cinderella Story já na primeira fase de qualificação. Agora vamos ter uma Alemanha, não é? Campeã do mundo, e aquelas estrelas que nós já sabemos, não é? Dennis Schroeder, Franz Wagner, malta que lá está já conhece, vai ser, lá está, não há impossíveis, como se diz, não há impossíveis, mas é claramente um enorme desafio para nós, não é? Para este jogo deste sábado, não é? É um bocadinho, porque a Alemanha, obviamente, com todo o seu poderio que tem vindo a demonstrar, está claramente. E desculpa, Gonçalo, deixa-me enquadrar. E atenção, malta, a questão da Alemanha, por exemplo, e neste próprio Eurobasket, meus amigos, eles estão com o plus-minus, vamos dizer assim, de pontos marcados e sofridos, mais 162. Aquilo tem sido... Yeah. Ou seja, eles estão em forma. É outra coisa que eu queria apontar. Eles estão realmente em... Aliás, se calhar, eu li qualquer coisa que era realmente a melhor seleção que estava em forma de longe, daqui do Eurobasket. Por causa dos resultados e das prestações. Sim. Mas, sim, quer dizer, Portugal não é favorito, nem pouco mais ou menos. Acho que... Obviamente, todo o favoritismo está do lado da Alemanha. Portugal não tem nada a perder nesta partida. Sobre a Alemanha é simples. Franz Wagner, não o deixem atacar o sexto, fora isso também. O Dennis Schroeder, o Rafael Lisboa é melhor do que ele. E o Queiroz e o Queta vão dar conta do recado lá debaixo das tabelas. O Namias vai dar cabo do Daniel Tais, não é? Não é preciso muito, o Nemias é melhor do que ele, portanto, está tudo certo. E o Travante vai olhar para o Tristan da Silva. O que é que és, puto? O que é que és, chaval? Hein? Até pode fazer trash talk, o Travante. O Tristan da Silva percebe que é brasileiro. E ele, o irmão, que também está na seleção. Acho que é o E para o Franz Wagner é simples, é simplesmente dar-lhe espaço para ele lançar. Porque o homem, a verdade, está a lançar 41% de 3 pontos. Mas é apenas com uma tentativa por jogo. 1.4, vá. Portanto, ele está a lançar. Não é muito, mas está a lançar. Mas mesmo assim... A fobia do Franz Wagner na linha de 3 pontos está a deixar muito preocupado. É que eu pensava que na FIBA, como tu sabes, Jogos Olímpicos e o Campeonato do Mundo, ele até o 3 pontos tem aparecido, mas já na NBA, como tu sabes, a realidade é um bocado diferente, não é? Mas neste Eurobasket está-me a deixar... eu tenho seguido, lá está... Isso tem deixado assim um bocado... É verdade que é, ok, 41% é verdade, mas não é assim tantas tentativas, e volto a repetir, é linhas FIBA. Porque depois chega aos Magic e ele se lança naquela distância, é long mid-range, que acontece, lá está, a malta que acompanha os Magic como eu, sabe o que eu digo, muitas vezes ele faz esses lançamentos long mid-range, que na FIBA é basicamente triplo. Mas sim, é um desafio muito, muito difícil, lá está, uma seleção alemã que para além desses jogadores da NBA que estamos aqui a citar, lá está Daniel Tais, o Tristan da Silva, o Franz Wagner, não sei o quê. O Moritz não está porque teve a lesão, lá está, nos Magic, se não era outro jogador que estava aqui, também vindo da NBA. Também, lá está, há outros jogadores que lá está, do Eurobasket, não é? O Opts, basicamente malta do Bayern Munique, não é? E por isso vai ser um desafio muito complicado, mas pá, é um bocado como estavas a querer dizer, Gonçalo. Zero pressão, a pressão está do lado da Alemanha e venha quem vier e vamos a eles, lá está. Vamos a eles, não temos nada a perder e isso até pode ser bom para a seleção nacional. Agora, claro, não estou à espera de coisa. E atenção, se nós, olha, tu disseste há pouco daquele prognóstico que fizeste para a Sérvia, se nós fizermos isso, já seria um excelente resultado, para ser sincero. Mas perdemos. Mas estamos a falar contra a campeã do mundo. E a equipa que já está em melhor momento de forma deste torneio. Tipo, não se pode exigir esta seleção que
ok, tem o Nemias Queta, que é posto dos Boston Celtics, e pode ser perfeitamente o posto titular dos Boston Celtics, mas o resto da equipa, claro, é da Liga Portuguesa, alguns da segunda Divisão Espanhola, tem o Travante, que agora acho que vai para uma equipa, para o Le Mans, salvo erro, equipa francesa, Ele salvo está. erro, não é? Sim, Ou creio que seja, sim, mas creio que sim. isto é diferente do que apanhar uma Alemanha que tem jogadores da NBA ou já passaram da NBA e os outros jogadores são os jogadores lá está do Paris, do Bayern, que são equipas da Euroliga. Tipo, é diferente. É um Exatamente. nível totalmente É diferente. uma outra realidade. E sem falar que é uma seleção que já está, já joga há muito tempo. Há muitos anos. Esta seleção, basicamente, é a seleção que veio do Campeonato do Mundo lá está, de 2023, que também jogou os Jogos Olímpicos e agora está aqui outra vez. Pá, é o que é. É o que é. E por Sem isso, dúvida, sem dúvida. e Não, mas acho, pronto, mas é como tu disseste, é tal coisa. Eu acho que, acima de tudo, acho que fica o orgulho de vermos a nossa seleção a ter uma prestação destas e não só pela questão de ter passado à próxima fase, mas também pelo basquete que tem vindo a apresentar. Acho que também não tem sido mal de todo. Obviamente, na questão do ataque, podíamos coisas ser melhores, mas é o que é. Mas acho que também, do ponto de vista defensivo, temos estado muitíssimo bem. E eu acho que isso é sinal de alerta para qualquer equipa que possa defrontar a seleção portuguesa. No caso, agora vai ser a Alemanha. Mas é tal coisa. A pressão está a pressão, de certa forma, o favoritismo está todo do lado da é, Alemanha. Portugal não tem nada a perder. Portugal já sabe perfeitamente que, ganhando ou perdendo, foi uma prestação muito bem conseguida por parte de todas as partes. E eu acho que Portugal só pode sentir neste momento é orgulho de ter uma seleção numa fase de eliminar de um Eurobasket com tanto talento nas outras 15 equipas que também fazem parte desta fase eliminar. Acho que só por isso já é um motivo de grande orgulho para estarmos aqui. exatamente. E aliás, é só mesmo para finalizar que até foi alguém mandou uma mensagem até a dizer assim, sei que é da nossa sessão de basquete, sei que para fazer uma espécie de comparação a nível, obviamente, de desporto que é futebol. E eu, pá, tipo, a Alemanha, que imagina, é a Alemanha também de futebol. E a nossa seleção portuguesa só tinha um jogador no plantel que estava numa liga de topo, tipo Premier League ou uma equipa de Champions, tipo favorita, que lá está, que é o caso dos Boston Celtics, vamos dizer assim, uma equipa assim forte, mas o resto é da segunda divisão espanhola, de uma liga, não vou dizer uma liga nossa portuguesa, mas do futebol, mas tipo uma Sim, liga ainda, nível ainda mais baixo, sei que é, tipo, e eu, a sério? Sim, tipo, é verdade, nossa seleção é basicamente é isso. E por isso, e até disse ele, pá, se vis que Portugal, esperemos bem que não leve uma coça da Alemanha, não é de ficar surpreendido, porque lá está, é o tal desnível. É o tal desnível. Mas pronto, yeah, yeah. vamos lá estar a aguardar e torcer, obviamente, pela nossa seleção e venha o que o resultado vier, pá, não vai manchar em nada a excelente prestação que nós tivemos, que volto a repetir, nós já na primeira fase de qualificação nem éramos favoritos a passar essa fase de qualificação, essa primeira fase. Nem éramos. E agora estamos nos oitavos de final, ou seja, estamos no top 16, vamos ser das melhores equipas, ou melhores seleções, é melhor assim, das melhores seleções da Europa, que é um feito realmente extraordinário. Extraordinário. Falando da Alemanha, Gonçalo, vou agora atravessar rápido aqui a questão dos grupos, não é? E depois ir Uhum. até à questão do empreendimento, digamos assim, dos outros jogos dos oitavos. Grupo B, a Alemanha passou, está, como eu disse, foi 5 jogos, 5 vitórias, uma razia total, diferença de pontos 162. Depois, em segundo lugar, foi aqui a Lituânia, ali do nosso amigo Valanciunas, que ganhou 4 jogos deste grupo. Em terceiro ficou a Finlândia, que estava a começar muito quente, lá está com o Lauri Markkanen em grande forma, atenção. Depois em quarto ficou ali a Suécia, Montenegro e a Grã-Bretanha, todos com uma vitória, mas a Grã-Bretanha, como tinha a diferença de pontos melhor, acabou por passar à próxima fase. Já o Montenegro caiu fora e também quem saiu, no sentido de reformou-se, foi Nikola Vucevic, que pronto, já está a uma certa idade, o Nikola Vucevic, poste também dos Chicago Bulls, e a Grã-Bretanha, pronto, ganhou até uma vitória. Até quando vi estas questões, assim, pensava que a Grã-Bretanha era daquelas seleções que também ia levar, lá está, zero vitórias, Grande Escócia. acabou por ganhar um joguinho. Já agora, já me esqueci de dizer, pontos no grupo A, embora já meio que dissemos isso, Turquia em primeiro lugar, Sérvia em segundo, terceiro lugar a Letónia, Portugal em quarto,
em quinto lugar a Estónia, depois por último a Chequia com 5 jogos, 5 derrotas. No grupo C, a Grécia passou, lá está, como eu estava a dizer, foi mesmo agora, ganhou o jogo contra a Espanha e fez com que ficasse em primeiro lugar, com 9 pontos. A Itália também com 9, mas a Grécia tem vantagem, lá está, da questão dos pontos marcados e sofridos. Depois, em terceira, a Bósnia, do nosso grande Nurkic, passou aqui com 8 pontos. Em quarto, ficou a Geórgia. Quem caiu fora foi Espanha, exato. Espanha, campeã, caiu fora, campeã europeia. E pronto, vai-se confirmar a grande desilusão deste torneio para muita gente, embora pronto, a Espanha está. Vocês já comentaram, não é? No episódio que fizeram na divisão, é uma Espanha diferente, que agora só tem um jogador NBA. Exato. Só tem um jogador da NBA, o Santi Aldama, que é coisa estranha, né? Estamos a falar de uma Espanha que já estava habituada a ter Ricky Rubios, Gasol, o Ibaka, quando foi naturalizado, pá, Mirotic também, ou seja, muitas estrelas da NBA e agora só tem uma e acabou por cair. Depois Chipre, a tal pior equipa aqui à partida do Eurobasket, e confirmou-se isso. E por fim, no grupo D, a França passou com 9 pontos. Polónia, Eslovénia e Israel todos com 8, só que a Polónia em segundo, Eslovénia em terceiro e Israel com 4. Depois a Bélgica com 7 pontos em quinto lugar e por fim a Islândia com 5, em que foi 5 jogos, 5 derrotas. Gonçalo, queres comentar alguma coisa sobre estes grupos? Ou só se for a questão da Espanha, não? Que é a desilusão, não é? Como eu falei há pouco. Sim, a questão da Espanha, depois também é a questão da Eslovénia, mas já lá vou. Sobre a Espanha, é tal questão. Pelo fator de terem sido ser os campeões da Europa, é claramente uma surpresa. Olhando para a equipa em si, acho até o Chico no podcast do Funda 3, ele próprio também já tinha feito essa menção. Parece que havia muita tentativa de forçar que houvesse alguma estrela, que houvesse alguém capaz de, de levar esta seleção da Espanha para outros patamares. E eu acho claramente que foi um bocadinho isso, quer dizer, acho que não é dizer que esta seleção da Espanha não é uma má seleção, longe disso, mas já não é claramente a seleção que outrora fora, longe disso, e parece-me nesse aspecto também esta eliminação é uma surpresa, mas ao mesmo tempo, olhando para todo o contexto da seleção, como tu disseste bem, um país que se habituou a ter o Sérgio Llull, o Rudi Fernandes, os Manos Gasol, etc. E olhar agora para esta seleção e ver ali, vê-se claramente ali um misto de juventude com experiência, mas depois não se vê tanta juventude tão preparada para poder dar aqui o passo em frente que se pretende, e também se calhar porque esta juventude se calhar não tem aquela qualidade que de outras seleções mais jovens, digamos assim, da Espanha, ao longo dos anos. E também só para tocar na questão da Eslovénia, é verdade que passaram, é verdade, mas e nós, inclusive a Portugal, quando jogou contra a Eslovénia e que Portugal venceu a Eslovénia, Sim, sim, foi sim. fase de qualificação exatamente para o Eurobasket, curiosamente. Exatamente. Um, Portugal venceu, mas venceu a Eslovénia apenas sem o Luka Doncic, porque fora isso, esta equipa era basicamente a mesma que está neste momento no Eurobasket. E voltou-se a ver muitos momentos em que uma equipa com Luka Doncic é uma coisa e depois uma equipa sem Luka Doncic é outra coisa completamente diferente. Não é dizer que a seleção da Eslovénia sem o Doncic é uma seleção claramente fraca, longe disso, continua a ter jogadores muito bons, jogadores da Euroliga, jogadores que têm muita experiência internacional, não só pela seleção, mas também pelos seus respectivos clubes. Mas parece-me que claramente a seleção da Eslovénia sem o Luka Doncic dá aqui um pequeno passo atrás, e viu-se nesses momentos, obviamente, não necessariamente em jogos, porque o Luka acabou por jogar todas as partidas, não estou em erro, mas claramente quando há minutos com o Luka Doncic e minutos sem o Luka Doncic, nota-se um bocadinho a diferença, e isso viu-se muito nestes jogos desta fase de grupos.
Mas, novamente, acho que, e também a tal coisa, a derrota com a Polónia foi um bocadinho surpreendente, digamos assim. Sim. É um bocadinho demonstra dessa situação, porque depois todo o restante percurso da seleção eslovena é dito normal, digamos assim. E ver depois aqui a Eslovénia, que como primeiro jogo perde logo com uma Polónia, pronto, não é que, com todo o respeito para a Polónia, que por passar e com toda a justiça, mas devido ao nível de favoritismo que a Eslovénia tinha neste grupo, esperava-se se calhar um bocadinho mais, não só em termos de pontos, mas também em termos de exibição, digamos assim, por parte desta equipa. Mas pronto, o objetivo era passar, passaram. Vão agora ter aqui uma tarefa frente à seleção italiana, porque o emparelhamento, obviamente, que é o primeiro do grupo A contra o último do grupo B, o segundo do A contra o terceiro do B e o terceiro do A contra o segundo do B e depois o primeiro do A contra o primeiro do B. E é o mesmo procedimento para os grupos C e para os grupos C e D. Mas, novamente, acho que acaba de ser aqui uma situação interessante. Só ver aqui rapidamente também na questão do emparelhamento, já agora, só para puxar aqui Força. rapidamente. A Eslovénia, como ficou no terceiro lugar, vai ficar na mesma breca do que nós. Portanto, se Portugal por acaso vencer, podemos apanhar a seleção da Eslovénia ou a seleção italiana. Portanto, poderíamos ter logo aqui ou uma Alemanha, ou uma Eslovénia, ou uma Itália irem para casa mais cedo. Itália que Embora tem feito outro um torneio um interessante bom ali com o europeu. Fontecchio, não é? Com o Fontecchio ali em destaque, não é? Exatamente. Exatamente. Também, pronto, nesta bracket está feita desta forma. Na outra bracket, do mesmo lado de Portugal, teremos a Sérvia e a Finlândia, que vai ser um confronto muito interessante, que estou muito entusiasmado para ver este confronto entre o Jokic e o Lauri Markkanen, e depois também a França, que irá defrontar a Geórgia. Obviamente, depois os vencedores destes dois encontros defrontam-se entre si. No outro lado da bracket, teremos a Letónia contra a Lituânia. Também acho que vai ser um jogo bastante interessante. E depois também um Quentinho. Israel-Grécia. Rivais. Quentinho, Rivais. quentinho, sem dúvida. E depois também vamos ter uma Grécia contra Israel. Também acho que vai ser um jogo muito interessante. Acho que Exato. deste lado da bracket, daquele ramo da bracket, está ali quatro equipas com muita E, qualidade e e eu que vejo cada aqui uma com este os lado, seus argumentos. desculpa Gonçalo, desculpa interromper, e este lado, lá está, este grupo de 4 equipas, não é? Que quem passar vai para as meias, digamos, estas 4, obviamente, Sim, é muito, eu estou à espera de muito equilíbrio. É que vão ser confrontos sim, Letónia-Lituânia, Grécia-Israel, vai ser bastante interessante ver isso. A seleção da Grécia, que ok, todos sabemos que é carregada pelos Giannis, obviamente, porque a Grécia também, falámos há pouco da Espanha, mas a Grécia, a seleção do contexto geral, é verdade que tem uns bons jogadores, lá está, como tu disseste, a nível de Espanha também é a mesma coisa para a Grécia, internacionais, ou seja, com uhum. muita experiência, digamos assim, e que também aí da jogadores da Euroliga e por aí fora, e com o Tanassis, jogador da NBA, voltou, grande Tanassis. E ele a dizer, acho que foi ele que Está de disse, não é? volta. Eu li qualquer coisa que foi, epá, eu joguei bem neste Eurobasket, os Milwaukee Bucks vieram buscar, tá Nassis, foi mesmo por causa disso que eles foram buscar, exatamente. Mas sim, é Enfim, só para completar, realmente vai ser muito interessante ver, acompanhar, lá está, esses confrontos, digamos assim, para ver quem vai para as meias. sim. Pronto, e depois no último, indo do lado da Grécia, teremos do outro lado a Turquia, que irá enfrentar a Suécia. A Suécia também tem vezes aqui um bom europeu, também com o Pelle Larsson ali Yeah. em bom plano. Frente, e depois vai apanhar depois aqui o vencedor da Polónia contra a Bósnia-Herzegovina. Portanto, acho que poderemos ver aqui com algum nível de probabilidade um bocadinho elevado a Turquia nas meias finais. Do outro lado daquelas quatro, no papel a Grécia, mas vamos ver o que é que as coisas nos dão. E depois do outro lado, do nosso lado português, nas meias finais, acredito se calhar uma Alemanha ou uma Eslovénia, talvez, possam estar aqui também nas meias finais. E depois, obviamente, também ali se calhar, entre uma Sérvia e uma França, serão, se calhar aqui com mais favoritismo para a Sérvia,
podemos ter também este emparelhamento para as meias finais, mas acho que vai ser uma fase eliminar interessante. E pá, estou muito entusiasmado aqui para alguns jogos, como já falei, o Finlândia-Sérvia, um Lituânia-Letónia, também uma própria Itália com outra jovem também pudesse ser um jogo bastante interessante. Portanto, bons jogos, tudo para ver, não amanhã, mas depois no sábado, porque amanhã é dia de folga, amanhã podem descansar do basquete e sábado podem acordar de manhãzinha para começar a ver logo os restantes jogos do Eurobasket. E epá, temos jogos de qualidade, não vão faltar, isso é garantido. E quem puder que acompanhe todos, porque acho que está a ser acho que do ponto de vista de qualidade e é um bocadinho transversal para todo o mundo do basquetebol. Está a ser uma competição muito boa, muito agradável de se ver, com muitas surpresas, com muitos jogadores a aparecer. Por exemplo, ele tem o Mira American, que está a ser claramente uma surpresa, e cada vez que o rapaz vem do banco, aquilo é um espetáculo por si só. E pá, acho que está a ser um Eurobasket muito, muito bom. E pá, e era isso, não tinha mais nada para dizer, era só Ok. isso. Eu estou a ver aqui o Giannis, está com uma média de 28 pontos, 5 assistências, 9 saltos e 70% de eficácia. Sabes que essa statline, olhando para o próximo ano dos Bucks, pode ser um bocadinho à volta disso que possas ter para o ano por parte dos Giannis. Eu até diria 30 pontos. Que é 30 pontos, mais 10 ressaltos por jogo e eu meto aí umas 6 assistências. Não, vá, 7, porque ele vai ter uma porrada delas. Acho que Exatamente. E o teu Luka Doncic também, cuidado, Gonçalo. O teu Luka Doncic está aí também. É Tu assim, também gostavas que desculpa, tu gostavas que nos Lakers ele também fizesse 32 pontos e meio, 8 assistências e meio, 8 ressaltos, não é? E os roubos de bola também. eu em primeiro lugar, 3.2 roubos de bola. Sim, isso vai ser reduzido para ir para menos de metade quando o gajo está na NBA. Opa, ele está magrinho. E eu estou para ver se o gajo vai aparecer magrinho no training camp. Estou curioso. Acho que não, mas tudo bem. Quer dizer, se a Eslovénia for à final, ele vai parecer magrinho, porque a Eslovénia ainda à final vai ser meio de setembro para seguir o training camp, por isso não dá tempo para ele engordar, pelo amor de Deus. Não, depois o gajo diz que não tem férias e depois aparece tudo gordo, que é o pronto, Opa, só se for no aeroporto. Ele de viagem de Riga para a Eslovénia engorda, depois da Eslovénia até a LA ele também engorda. Estás a ver? Aeroportos, o que lá está, só se for por causa disso. Muito bem. Vamos então a fechar aqui o episódio. Até foi mais longo que o que pensávamos, Gonçalo. Por acaso foi mais longo até que nós pensávamos. Pá, mesmo assim não foi tempo perdido. Até foi mais a comentar a nossa seleção, que realmente merece. Lá está este destaque. Voltámos para a semana, lá está. Para mais outra vez essa questão do Eurobasket, que obviamente, não é? Ainda por cima a nossa seleção ainda está em participação. E quem sabe, embora não acredite muito, obviamente, não é? Por causa dos níveis, mas vamos ver. Aquele sonho ainda pode estar ali, coisa, mas vai ser muito difícil. Muito difícil. Muito bem. Maltinha, vamos então a regressar para a semana e só para finalizar. Quem diria que chegávamos aqui nesta Eurobásica 2025 e na Península Ibérica o país que passou para os oitavos foi Portugal e a Espanha não. Pois é.